Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Dando continuidade então ao culto, eu quero convidar os irmãos agora a abrirem as suas Bíblias na primeira epístola aos Coríntios, capítulo de número 11, a partir do versículo de número 17. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 11, a partir do versículo de número 17. Enquanto isso, eu vou orar a Deus pedindo que nos dê sabedoria. Senhor nosso Deus e Pai, estamos aqui mais uma vez na Tua presença para ouvir a Tua palavra. Não seja, Pai, o desejo do meu coração, a minha vontade, mas o Teu Espírito Santo a dirigir, a ensinar, a fazer lembrar e a abrir os nossos entendimentos para que nós possamos compreender a Tua palavra em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, irmãos? Então, o versículo 17 diz assim: Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Porque, antes de tudo, estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu, em parte, o creio. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos-ei? Nisto certamente não vos louvo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este é o cálice. Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si mesmo. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não há poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. A gente vê que durante a ceia ali, o Paulo estava dando uma repreenda, né? Estava passando uma disciplina ali na igreja, porque estavam acontecendo coisas que não deveriam acontecer na ceia do Senhor. Na primeira parte, nos versículos 17 e 18, ele fala lá no 18: Porque antes de tudo estou informado a haver divisões entre vós, quando vos reunis na igreja, e eu em parte o creio. Né? Porque estava, né? A gente vê mesmo na carta de Coríntios, que Paulo ele fala, tinha uns que diziam que eram de Apolo, né? Outros diziam que eram de Paulo, outros diziam que eram de Silas, né?
E tinha até o povo que dizia, não, eu não sou nem de Paulo, nem de Silas, de ninguém, eu sou de Jesus, né? E todo mundo ali fazendo facções, né? Todo mundo ali, que diz que Jesus era um rebelde, não queria obedecer a ninguém, né? E estava todo mundo ali na carne, na verdade, né? Porque, na verdade, Paulo, como o próprio Paulo explicou, um planta, né? O outro vai lá e colhe, né? E tal. Mas quem dá o crescimento, como já foi falado aqui, meu irmão Luiz passou agora há pouco, é o Espírito. Tem que transbordar do Espírito, né? Quem dá o crescimento para a igreja é o Espírito. Então imagine, Paulo está ministrando ali uma Santa Ceia, mas ele já está o quê? Repreendendo, né? Ele está passando informações como ministrar a Santa Ceia, mas ele já está repreendendo esse tipo de comportamento. Então você às vezes está na ceia do Senhor e tem pessoas ali divididas, né? Eu sou de fulano, eu sou de ciclano, eu sou da igreja tal e tal, e esse tipo de comportamento, esse tipo de pensamento, de divisão, né? de contenda, de discórdia, dentro da igreja, ele não é aceitável ao Senhor. Então é uma maneira que a pessoa não deve se portar, principalmente no momento, né, tão importante, tão solene, né, tão espiritual como é a ceia do Senhor, ok? Então é importante a gente ver isso aí. Aí no versículo 19, ele fala assim, porque até mesmo importa que haja partidos entre vós, para que também os aprovados se tornem conhecidos em vosso meio. Então, o que acontece? Ele está mostrando que tinha muitas pessoas que estavam ali no meio, e nós sabemos que isso tem até hoje, né? No meio da igreja, que diz que é crente, que canta louvores junto conosco, que diz Jesus eu te amo, até o fim e tal, mas que na verdade não estão aprovadas. Na verdade, elas não se converteram ainda. Pode ser que venham se converter, se Deus quiser, né? Mas até agora elas não se converteram. Então, Paulo está advertindo sobre essa questão, que quando você vê esse comportamento, que não é um comportamento espiritual, que é um comportamento carnal, um comportamento ligado aos interesses naturais da pessoa, que são colocados sobre os interesses das coisas de Deus, aí você pode ter uma identificação que aquela pessoa, possivelmente, nós não podemos julgar, né? Mas possivelmente aquela pessoa ainda não se converteu, né? E ela pode ser ali a razão de discórdia, orar por ela, né? E evitar ali as contendas, né? Procurar amenizar aquela situação. Aí o Paulo, ele continua, né? E ele vai falar sobre a questão do comer. Quando, pois, versículo 20, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis? Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia. E há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes, porventura, casas onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus e envergonhais os que nada têm? Que vos direi? Louvar-vos, nisto certamente não os louvo. Então, Paulo, quando ele fala isso aqui, talvez a pessoa fique meio confusa. O negócio de comer, né? A pessoa está matando a fome lá com aquele pedacinho de pão da Santa Ceia, né? Ou o suco de uva, ou mesmo vinho, para as igrejas que fazem com vinho. Será que é isso? Não, Paulo não está falando sobre isso. Naquele tempo, havia o costume nas igrejas, quando se reunia, lembra? Se reuniam nas casas uns dos outros, né? E tinham partido pão e tal, né? Havia essa ceia, havia tipo ali um culto, né? Uma festa chamada festa ágape, que era a festa do amor, em que as pessoas, um princípio muito interessante, a motivação é muito interessante, né? Que é aquela coisa que Jesus ele fala em Mateus 25, 35, porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, eu era forasteiros e vocês me hospedaram. Então use esse princípio de Mateus 25, 35, para que as pessoas que não tinham condições de se alimentar, de comer, aqueles irmãos que eram mais pobres, quando se reunissem com a igreja, aqueles irmãos que eram mais abastados, que tinham melhores condições, eles compartilhavam ali a ceia, os alimentos, né? E isso acontecia inclusive no dia da ceia do Senhor, da Santa Ceia. Então era feito isso. E no princípio foi muito legal, o pessoal chamava ali os obreiros, chamava até na casa dos irmãos, chamava as pessoas mais pobres realmente, para que pudessem participar.
só que depois começou a ficar uma coisa meia política. Então, para a gente ver, se vocês quiserem ver depois, Atos 2:42, fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Né? Então, aqui está falando dessa festa do amor, desse culto do amor. E 2:44-46, todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Quer dizer, uma prática bem, que era bem executada, né? Era comum na igreja primitiva. Só que isso aí, com o tempo, começou a se desvirtuar. A política, ela começou a entrar na igreja e começaram a ver o quê? Separações, divisões, grupinhos, né? Então, pessoas que comiam até correndo, né? Chegavam e comia logo, quando as outras chegavam lá com fome, né? Com necessidade, já não tinha mais a comida, já não tinha mais o alimento, e aquelas pessoas estavam contando, né? Então, eles falaram, é justo que uns passem necessidade, uns passem fome e os outros se embriaguem? Imagine uma coisa destas, né? Dentro da casa do Senhor, já é ruim fora da casa do Senhor, né? Mas imagine acontecer uma coisa desta, né? E o Judas, ele fala sobre isso também. Ele vai falar sobre esse desvio dessa festa ágape. Se você pegar Judas, né? Só é um capítulo, versículo 12, ele diz assim: esses são como rochas submersas nas festas de fraternidade que vocês fazem, banqueteando-se com vocês sem qualquer receio. São pastores que apacentam a si mesmos, são nuvens sem águas impelidas pelos ventos, são árvores que em plena estação dos frutos continuam sem frutos, duplamente mortas e arrancadas pela raiz, por causa desse desvio que a pessoa tinha ali nessa festa ágape. Como consequência, o que aconteceu com a tal da festa ágape? Teve um concílio na igreja e resolveu acabar com a festa, pois já estavam havendo muitos desvios e coisas muito mais sérias estavam acontecendo dentro da casa do Senhor. Então falou, vamos acabar com isso. É ceia do Senhor e pronto, acabou. Não tem mais negócio de festa, ágape, culto nenhum, né? Se quiser fazer uma festa, é fora do culto, né? Você faz o culto, tem aquela, como tem nas igrejas, né? Tem o culto e depois do culto, ou lá num salão reservado da igreja, ou num restaurante, ou em qualquer outro lugar, na casa de um irmão, é feito aquela festa. Mas durante o culto, nada de comilança, nada de bebida, justamente porque já estava acontecendo esse desvio. Então, entender que Paulo não está falando aqui na hora da Santa Ceia, mas ele está falando dessa festa que estava acontecendo aí, inclusive nos dias que eram ministradas a ceia do Senhor. Aí no versículo 23 ele começa então a entrar propriamente na ceia. Versículo 23 ele diz assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então, a primeira coisa aqui, né, a gente vê que o pão ali, ele representa o próprio corpo do Senhor Jesus, que veio, né, encarnou como homem e que morreu pelos nossos pecados, o corpo que sofreu pelos nossos pecados. E ele fala isso, né, para fazer isso, né, em memória dele, né, para que uma representação. Isso é muito importante entender, porque existem algumas doutrinas, né, principalmente a Igreja Romana, transubstanciação, que fala que o pão se transforma literalmente no corpo do Senhor Jesus, né, o que realmente, né, nós não acreditamos. A nossa fé, né, cristã, né, a gente não acredita nessa forma, né? A gente vai ver que também não é também só um símbolo, né, um instrumento puro, mas não existe nenhuma transformação, não existe nada
de sobrenatural nos elementos, né? No pão e no suco de uva não existe qualquer coisa sobrenatural, tá? Aí o Paulo continua explicando, né? Mostrando que Jesus ensinou sobre a Santa Ceia. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Então é importante, né, a representação do cálice. Se o pão representa o corpo do Senhor Jesus, a parte que sofreu, a parte humana, né, que ele teve aqui nessa terra e que sofreu e morreu pelos nossos pecados, o cálice representa o sangue, e o sangue representa a aliança, e uma nova aliança, não é a reforma da antiga aliança, mas uma nova aliança. Está bem claro nas palavras do Senhor Jesus. Deus também fala que vai fazer uma nova aliança conosco, e essa nova aliança é feita através do Senhor Jesus. E ele também fala para beber em memória dele. Ok? Interessante no versículo 26, que aí sim entra uma parte muito espiritual. Que a gente vê, né? Não é só um memorial, né? É uma coisa que não tem a presença do Espírito, mas tem uma presença forte do Espírito. Um poder forte de transformação, de fortalecimento espiritual. Por isso que é importante isso, né? Versículo 26, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Tão importante que a igreja ela tenha a rotina de fazer a Santa Ceia, né, porque são 2 mandamentos, né, duas ordenanças, melhor dizendo, 2 ordenanças só que o Senhor Jesus deixou para a igreja: o batismo e a Santa Ceia. E quando nós fazemos a Santa Ceia, nós nos reunimos, ali Jesus ele se faz de uma forma presente. Ele está em espírito, não está no pão nem no suco de uva, tá, irmãos? Mas ele está presente em espírito. Quando nós nos reunimos, ele já está presente em espírito. Mas ali ele está mais presente porque nós estamos cumprindo uma ordenança que ele nos deu. Ele falou para a gente fazer isso sempre em memória dele, e nós estamos fazendo. Então, nos primeiros séculos da igreja, todo culto tinha a Santa Ceia, né? E tinha a festa ágape também, né? Tinha o negócio também da festa ágape, mas tinha a Santa Ceia. Depois, com o tempo, os costumes das igrejas, isso é costume, é diferente, foram mudando. Então, algumas igrejas adotaram de fazer somente os domingos, outras um domingo por mês, outras 2 domingos por mês. E aí as pessoas começaram a ter menos frequência com a Santa Ceia. Mas o importante é que tenha ali essa rotina, né? Que seja uma vez por mês, né? Mas que tenha a rotina. Tem igrejas que 4 vezes por ano, né? É a doutrina da igreja. Mas o importante é que a Santa Ceia ela marca uma obediência ao Senhor Jesus. E é importante a gente entender sobre essa questão da obediência, porque ela traz bênção, né? Agora, no versículo 27, ele fala uma coisa séria, né? O nosso irmão Paulo, pelo Espírito Santo. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Ou então, eu vou participar da Santa Ceia, mas eu estou com muita raiva de uma pessoa, a pessoa me fez ódio, né? E eu estou ali guardando aquela mágoa, aquele ressentimento. Será que eu posso participar da Santa Ceia? Né? Ou então eu vou participar da Santa Ceia e estou pensando, quando sair dela, já ir fazer alguma coisa que eu sei que Deus não aprova. Será que eu posso participar da Santa Ceia? Ou a pessoa sabe que tem alguma coisa na vida dela que não está correta com Deus e ela está na hora de participar da Santa Ceia, né? E esse momento que nós vamos participar daqui a pouco, né? Da Santa Ceia. Será que eu posso participar da Santa Ceia? Né? O que Paulo fala sobre isso? O que diz a palavra de Deus sobre isso? E está aqui a resposta, né? No versículo 28 mesmo, diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Não é assim do jeito que ele estava, né? É depois dele se examinar,
depois dele achar aquelas coisas que estão na vida dele e que não agradam a Deus, isso é importante, né? Esse é um momento de reverência, nós vamos ter esse momento, né? De reverência, de entrega, de busca, e aí a pessoa fala, não, Senhor, eu vou consertar isso agora, eu não quero mais isso na minha vida. É esse examinar. O examinar, né, não é a pessoa olhar aquilo que está na vida dela e falar, ah, tudo bom, mas deixa assim mesmo, eu vou participar. Ou então dizer, como muitos fazem, né, não, eu não vou participar. Não, o examinar é para a gente assumir um compromisso com Deus e deixar aquilo que está sendo um impedimento na vida. Aquilo que está ali contaminando a pessoa e fazendo com que, se ela participar da Santa Ceia, ela participe de uma forma indigna. É isso que nós devemos ali examinar e acertar as contas com Deus naquele momento da Santa Ceia. E depois do batismo. Isso, depois na Santa Ceia, né? Então, a Santa Ceia, na hora que você está participando da Santa Ceia, é importante também que você tenha essa reflexão, porque às vezes a pessoa fala, não, eu vou participar da Santa Ceia, não vou participar da Santa Ceia porque eu estou cometendo tal erro, eu estou com raiva, muita raiva de uma pessoa no meu coração e tal. E aí vem uma questão, vem cá, e se você morrer depois? Você não participou da Santa Ceia porque está com essa raiva, e se você morrer? Você vai para o céu? O que é mais importante? O céu ou a Santa Ceia? Ou melhor, o que é mais importante? Você está em comunhão com Deus ou a Santa Ceia? Então você vai ver que tem um valor de acertar com Deus. É uma oportunidade, por isso que é bom que tenha frequência, né? Porque são oportunidades que nós temos de estar ali também restaurando com Deus. Dizendo, claro, as oportunidades estão em todo tempo, em todo lugar, tá, irmão? Se você tem alguma coisa para acertar com Deus, não precisa esperar a Santa Ceia para fazer isso. Pode ser feito em qualquer momento, o melhor que seja feito o mais rápido possível, tá? Mas a Santa Ceia é o momento que nos constrange, né? Porque está lá o corpo e o sangue do Senhor Jesus. E se nós comermos ou bebermos aquilo ali de uma forma indigna, o que vai acontecer? Nós nos tornamos réus, culpados pela morte do Senhor Jesus. Já pensou que coisa terrível, né? É como o Pilatos, né, que foi lá e decretou que ele deveria ser morto, como os judeus que entregaram ele para ser morto, né? Nós nos tornamos como essas pessoas que mataram o Senhor Jesus. A culpa é a mesma, então não podemos participar assim. Aí ele fala aqui as consequências. Eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, né? E não poucos, né, que dormem. Então ele fala de duas condições: pessoas que estão enfraquecidas, pode ser psicologicamente, emocionalmente, até fisicamente, pessoas que estão fracas, né? E doentes, né? Também nas três esferas, né? A pessoa está ali doente. E dorme, esse dormir aqui, na tradução dele, né? Na tradução do grego, a pessoa está morta, morreu, entendeu? Participou de uma forma indigna e morreu. Aí você me pergunta, e morreu e desceu, né? Ou subiu, né? Neste caso, subiu, entendeu? Porque foi disciplinado por Deus por amor e para evitar que houvesse um dano maior, que era perder a sua salvação, Deus foi, levou, entendeu? Levou, né? Perdeu o direito de servir a Deus aqui nessa terra, né? Graças a Deus foi salvo. Então, e os que estão doentes e os que estão enfraquecidos estão sendo disciplinados para consertar. Deus está dando um tempinho, né? Eu estou falando nessa situação, tá? Tem muita gente que está doente aí, problema físico e problema da nossa natureza humana, que a gente fica doente mesmo. Estou falando nesta situação aqui. E aí a pessoa, ela precisa realmente participar com seriedade e de uma forma digna. Eu vou participar, então antes de participar, tem o momento da reflexão, é aquele momento que nós assumimos compromissos com Deus, que consertamos, que falamos com Deus em nome do Senhor Jesus, né? E ele diz mais assim, porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos, né, julgados, é claro, né? Você vai julgar você mesmo, né? Nem o pessoal que tem por aí, nunca se julga, ele só julga os outros, né? Não pode, né? Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Viu por que a pessoa não perdeu a salvação? Deus, ele disciplinou
para que ela não fosse receber a mesma condenação que aqueles que não creram no Senhor Jesus irão receber. A condenação é porque não creram no Senhor Jesus. É por isso que eles vão receber essa condenação. É isso que a gente precisa entender. Tá? Assim, pois, irmãos meus, quando vos reunis para comer, esperais uns pelos outros. Está falando daquela festa ágape. Claro que na Santa Ceia a gente tem que ter uma ordem também. Primeiro todo mundo participa ali do pão, né? Depois todo mundo participa do cálice. Se alguém tem fome, come em casa, a fim de não vos reunires para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Então, o importante de tudo isso é entendermos o sentido da Santa Ceia. Não foi à toa que o Senhor Jesus ele deixou ela para nós, para que nós entendêssemos o sentido da sua vida, do seu corpo, o pão, que foi sacrificado por nós, que morreu naquela cruz por nós, e o sentido do cálice, né? Do suco de uva ou vinho, de acordo com o uso de cada igreja, que é o sangue da nova aliança, o sangue que nos purifica dos nossos pecados, que restaura a nossa comunhão com Deus. É importante a gente entender isso para que nós possamos participar de uma forma digna. O poder que tem nessa Santa Ceia está na obediência, está na entrega que nós fazemos a Deus e não nos elementos, tá? Os elementos simbolizam a obediência. Então nós precisamos separar bem as coisas, né? O que é a graça, né? O que é a obediência a Deus. Então, quando nós cremos, nós temos fé, nós recebemos a graça, nós recebemos a salvação de Deus, que é pela graça. Então não adianta você fazer nada para ser salvo, você não vai conseguir. Você só é salvo pela fé, pela graça, mediante na fé no Senhor Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não existe outra forma de você ser salvo. Mas a bênção de Deus, e isso é importante a gente entender, ela vem pela obediência. Então, muitas vezes a pessoa acha que quer viver uma vida de qualquer forma diante de Deus, aí ainda diz que é pela graça, né? Abre o bocão e fala é pela graça, e está com tudo, né, desorganizado na sua vida, e ela não consegue entender por que, meu Deus, o que está acontecendo, mas não é pela graça, me ensinaram que é assim, tem gente que ensina mesmo, né? E aí ele fala assim, a salvação é pela graça, mas a bênção de Deus, ela sempre esteve relacionada com a obediência. Lembra que quando Deus ele repreende o rei Saul através do profeta Samuel, ele diz, obedecer é melhor do que sacrificar. Então é importante a gente entender isso, que é obedecer. Não adianta você fazer campanhas, dar voltas não sei aonde, subir não sei aonde, e ser uma pessoa que não obedece a Deus, que não obedece a palavra de Deus. Então é muito comum as pessoas falarem por aí, o senso comum, as pessoas que não conhecem o Senhor Jesus, não estamos aqui criticando, mas dizendo o que acontece. Elas falam assim, quem perdoa é Deus, né? Eu não perdoo não. Mas se a palavra de Deus diz que para que nós sejamos perdoados, é necessário que nós saibamos perdoar, nós temos que perdoar, não está dizendo que eu tenho que sentir no meu coração que eu devo pedir perdão, não. Está ordenando para mim, para você, para todos nós que cremos, que devemos perdoar. É importante, irmãos, a gente entender isso. É a palavra que está dizendo para nós. Então, amar ao próximo, ter empatia por aquela pessoa, isso está dentro da palavra de Deus. E muitas vezes a pessoa ela não perdoa, né? Ela não tem empatia, ela julga porque a pessoa fez isso, aquilo outro, e ela esquece o que ela fazia no passado dela. Ela entrou para a igreja, ela virou anjo e apagou o passado dela. Deus apagou os nossos pecados, mas nós sabemos que aquela pessoa que está no mundão, às vezes a gente fazia coisas até piores do que ela. Então nós temos que ter essa empatia espiritual com esta pessoa, né? E esse momento da Santa Ceia é um momento de reflexão sobre essas coisas. É um momento da gente ver a vida prática, né? Não é só a gente ver a vida modelo, né? Aquilo que nós achamos que nós somos, mas aquilo que realmente nós somos. Em cima
dessa vida prática, fazer uma reflexão com Deus, tá, irmão? Não é reflexão, você falar, não, isso é você e Deus, né? Aquela oração, é até oração silenciosa nesse momento, e que cada um eleva o seu pensamento ao trono da graça e vai falar com Deus sobre estas coisas, vai acertar estas coisas. Então, dada essa palavra, né, que Deus ele tenha falado no seu coração, nós vamos passar agora a Santa Ceia do Senhor. E você que vai participar da Santa Ceia, você que já é batizado, né, você que já aceitou o Senhor Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e que vai participar dos elementos da Santa Ceia, que é o pão e o suco de uva, né? Então vamos agora nos preparar, em nome do Senhor Jesus. Eu vou dar um tempinho para você preparar em casa aí o seu pão, o seu suco de uva, né? E preparando as coisas direitinho. E também nós vamos fazer uma reflexão, né? Vai ser um momento que você vai orar a Deus. Eu vou dar um tempo, uma oração silenciosa primeiro, né? E depois eu vou iniciar uma oração. Mas antes eu vou dar um tempinho para que todos possam aí refletir e colocar diante de Deus a vida e ver aquilo que precisa acertar direitinho, né? Vão ter esse momento de reflexão e depois eu farei uma oração, dando continuidade à oração, e assim nós iremos participar da Santa Ceia do Senhor. Glória a Deus! Então, enquanto a gente vai nos preparando aqui, eu vou pedir a Wanda para fazer o hino 301, e eu já vou ali começar a preparar os elementos. Ela vai fazendo o louvor 301. Abra aí na sua harpa cristã o hino 301 para louvar ao nosso Deus. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear. Com celestial maná que de graça Deus te dá, vem faminto a tua alma saciar. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Eis discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que os convida a ceia vir. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Quem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o Mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Quem a fome suportou e a sede já passou,
lá no céu irá cear em santa luz. Vencerá, o Mestre chama, vencerá. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vencerá. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero convidar então a igreja nesse momento a fazer aquela oração, aquela reflexão, entrar agora na presença de Deus e que você vai se examinar, você vai falar com Deus e se tem alguma coisa que você está vendo aí que precisa ser consertada, né? Que precisa ser transformada na sua vida, você vai colocar isso diante de Deus agora, você vai falar com Deus para transformar isso, se comprometer com Deus e acertar esta coisa. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça e agora vamos fazer uma oração silenciosa. Senhor nosso Deus e Pai, eu quero colocar diante do Senhor cada uma destas vidas que estão orando comigo neste dia. O Senhor está vendo que cada coração está falando com o Senhor. O Senhor está vendo, meu Deus, qual é a dificuldade, a luta, o problema que esta pessoa está querendo superar. Por isso eu te peço, meu Deus, que todos estes que vão participar da Santa Ceia participem, Pai, dignamente. Nesse momento, meu Deus, consagra, Pai, cada pão, cada suco de uva, cada vinho que está sendo apresentado ao Senhor nesse momento, para que nós possamos fazer aquela ordenança que o Senhor Jesus nos deixou, de participar do corpo e do sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vai nesse momento trabalhando em cada coração. Senhor Jesus, nós reconhecemos tudo aquilo que o Senhor fez por nós, naquela cruz, seu sangue derramado pelos nossos pecados, seu corpo surrado, morto, humilhado pelos nossos pecados. Nós também sabemos que o Senhor ressuscitou e nos deu a salvação, e nos deu a vitória. Por isso, esse é um momento solene de alegria, de reconhecimento. Esse é o momento que nós queremos abrir os nossos corações diante do trono da Tua graça, meu Deus, para agradecer por toda esta maravilha. O maior prêmio que o Senhor poderia ter nos dado, a nossa salvação, a nossa comunhão contigo, Senhor. Então, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, ouve, meu Deus, esse coração que está falando com o Senhor agora. Ouve esta alma, esta vida que está se colocando diante do Senhor agora. Essa pessoa que te agradece agora. Essa pessoa que abre o seu coração, meu Deus, para participar da ceia do Senhor. Que tudo seja tão somente para a tua honra, a tua glória e o teu louvor, em nome do Senhor Jesus. Vamos agora participar da ceia. Participe do corpo de Cristo. Segure o pão à sua mão agora. Presente a Deus. Este aqui é o corpo do Senhor Jesus. Representa o corpo dele, que sofreu e morreu pelos nossos pecados, que veio aqui na terra em carne, sofreu e morreu pelos nossos pecados. Ele disse que nós fizéssemos isso em memória dele. Então, com grande reverência, reconhecimento, amor, reconheçamos isso agora. Participe do corpo do Senhor Jesus, coma do pão.
Tome o cálice, sangue do Senhor Jesus. Este cálice, conforme nos deixou o Senhor Jesus, ele representa o sangue da nova aliança, o sangue do Cordeiro de Deus, que morreu pelos nossos pecados. Senhor Jesus, nós estamos aqui em cumprimento da tua ordenança, em cumprimento da tua palavra, com gratidão, com reverência, com amor. Estamos aqui nesse momento, segurando o cálice, contendo o suco de uva, que representa o teu sangue, meu Senhor Jesus. Porque o Senhor disse que aquele que não comer da tua carne e não beber do teu sangue, não tem parte contigo. Nós queremos ter essa parte, esta comunhão. Nós queremos ser reconhecidos como filhos de Deus, mas não somente nesta terra, mas também no mundo espiritual, pelo Deus Todo-Poderoso e pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Participe agora do sangue do Senhor Jesus e beba do cálice. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, em cumprimento desta ordenança, da Tua Palavra, nós aqui hoje, Pai, participamos da ceia do Senhor. Glorificado e exaltado seja o Teu santo e poderoso nome. Eu oro também nesse momento por todos aqueles que irão participar através do vídeo ou através do áudio, para que o Senhor também os abençoe, para que eles possam fazer o autoexame, para que eles possam se consertar contigo e participar de uma forma digna. Aqueles que são batizados, aqueles que já aceitaram o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado, Senhor Jesus, por esta obra maravilhosa que somente o Senhor poderia ter feito. E é a única forma de nós sermos salvos. Nós te agradecemos, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero, nesse momento, pedir ao nosso irmão Luiz que faça aquela oração de intercessão, conforme aquilo que Deus estiver colocando no seu coração, no nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém, com a pastora Aguilar. Então vamos fazer a oração. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela Santa Ceia que nos foi ministrada hoje. Te agradecemos, meu Deus, em nome de Jesus, pela tua palavra. Te agradecemos por este culto. Te agradecemos porque o Senhor nos concedeu mais uma semana e te pedimos que o Senhor nos conceda mais uma semana em paz, sempre tendo em mente que nós comemos teu corpo e bebemos o teu sangue, porque temos parte contigo. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos que estão assistindo esse culto, com saúde, com paz, com prosperidade, com discernimento, com a alegria que transcende todo o entendimento. Colocamos nas tuas mãos o nosso Brasil, te pedimos que o Senhor livre o Brasil do caos político, do caos econômico, do caos financeiro, que o Senhor livre o Brasil da insegurança política, que o Senhor livre o Brasil da fome e da miséria, que o Senhor guarde ao nosso presidente e a seus ministros, e com teu Espírito Santo o Senhor os oriente, que o Senhor os livre do mal, que o Senhor os proteja fisicamente também. Pai, em nome de Jesus,
recupera a indústria, recupera, meu Pai, a nossa agricultura, que ela volte a florescer, recupera, meu Deus, os indicadores econômicos que sejam favoráveis ao Brasil. Senhor, em todo o plano maligno que está sendo feito para dividir o Brasil, para tomar o Brasil, para o Brasil não ser uma nação desenvolvida, todos esses brasileiros que, na verdade, não são brasileiros, que estão trabalhando a favor de outras nações, que querem nos escravizar, que querem nos manter na pobreza e na miséria. Seja o Senhor transformar todos esses planos em coisa de nenhum valor. E sejam esses homens que venham a se arrepender, se tornar para Ti e se arrependerem dos seus pecados e nunca mais os cometerem. Pai, nós te pedimos também que o Senhor recupere o comércio, que o Senhor recupere, meu Pai, em nome de Jesus, os serviços, para que todos os trabalhadores possam trazer para casa o seu pão, fruto do suor do seu trabalho. Separa o Brasil de toda enfermidade. Transforme, meu Deus, o Brasil numa nação poderosa e que teme a Ti. Pai, em nome de Jesus, guarda o Brasil. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E lembrando aos irmãos que estamos aqui todos os domingos a partir das 8h30 da manhã, né? Vocês estão convidados a participar conosco. Nós deixamos aí o link sempre lá nos vídeos do YouTube e também no nosso podcast. Então pode solicitar aí o link se não tiver lá, mas normalmente nós já deixamos lá para você que possa participar. Vamos falar com Deus? Vamos agradecer a Ele por mais esta oportunidade de nós estarmos na sua presença e por participar também da ceia do Senhor. Feche seus olhos, eleva o pensamento ao trono da graça. Vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado por mais esta oportunidade de Te louvarmos, adorarmos, de engrandecer o Teu santo e poderoso nome. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem nos proporcionado nesse dia, Pai. Obrigado, Pai Santo querido, por termos participado da ceia do Senhor. Eu quero nesse momento colocar diante de Ti a semana de cada um dos Teus filhos que estão orando agora comigo, pedindo o Senhor que os abençoe as suas casas, as suas famílias, seja o Senhor suprir, ó Deus, as suas necessidades. O Senhor conhece a necessidade de cada um, a luta, o problema, a dificuldade. Por isso eu te peço, meu Deus, seja o Senhor cuidando de todos, em nome do Senhor Jesus, Pai, abençoando poderosamente, que eles possam ter um final de domingo também muito abençoado na Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Cuida, meu Deus, de todas as coisas. Concordo com a oração do Teu Filho, com tudo aquilo que Ele colocou diante do trono da Tua graça, e também coloco a oração de todos os Teus filhos aí, para que seja o Senhor trazendo uma resposta a cada um, segundo a Tua boa, perfeita e agradável vontade, segundo os Teus planos e os Teus projetos sempre perfeitos, meu Deus, para a vida de cada um de nós, em nome do Senhor Jesus. Assim, meu Deus, abençoa o Teu povo, abençoa a Tua igreja. É o que eu te peço, na mesma fé e concordância com todos que estão orando comigo, no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? E graças a Ti, nosso Deus e nosso Pai. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe aí o caminho de todos nesse dia, a volta de todos aí aos seus destinos, né? Vocês que vão aí aos seus destinos, que estejam debaixo da bênção de Deus, em nome do Senhor Jesus. Levanta a mão para cá, vamos receber a bênção em nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos, e a igreja diz amém. Glórias ao Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e vão na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.